Olá você, do outro lado da tela, sou Kiki Fonseca, estou aqui para mais um vídeo do canal Plastificando. Dessa vez eu gostaria de propor uma reflexão que está aqui na thumb do vídeo. E aí, será que o plástico um dia vai sair da nossa vida? E aí, o que você acha? Bom, dando sequência ao vídeo, vou mostrar a minha resposta e a razão que eu construí ao entorno dela. Vamos lá? Bom, meu intuito com este vídeo é criar uma reflexão a respeito de toda essa onda negativa sobre os materiais plásticos. Porque alguns anos atrás a ONU criou uma hashtag, espalhou suas ideias pelo Twitter, pela internet e acabou fazendo com que várias pessoas aderissem ao movimento. Porém, em um efeito de manada, muitas informações desencontradas ou feitas pela metade têm se espalhado e contribuído para o ódio das pessoas a respeito do material. Então, vou exemplificar aqui alguns casos, acompanha comigo. Os exemplos que eu queria trazer são exemplos caseiros que a gente pode encontrar aí mesmo, aqui na nossa casa, com colegas aí, com os vizinhos, enfim. O primeiro caso que eu gostaria de mencionar é, por exemplo, o couro sintético que você tem aí na sua casa. Seja naquela bota, seja naquela jaqueta, seja em algum material que você possa imaginar aí. Imagina naquele material que é de couro sintético, que você pensa que pode estar ajudando os animais e realmente está, não utilizando um couro legítimo. Só que o couro sintético nada mais é do que um PVC aditivado. O PVC que eu falo é aquele PVC mesmo, dos tubos e conexões. Então, ele quando matéria-prima, quando inserido um aditivo diferente, ele acaba ganhando uma textura de couro e ele é utilizado aí na indústria têxtil. Um outro exemplo que eu gostaria de trazer é sobre carcaça de eletrônicos. Então, aquela pessoa que está disseminando aí ódio pela internet, falando mal de plástico, mostrando o quanto que odeia plástico, ele está lá, colocou o notebook dele para carregar, colocou o notebook no colo e está lá escrevendo para publicar no Facebook, no Twitter, enfim. A carcaça do notebook que essa pessoa está usando é feita em PBT, sigla para o material politereftalato de butileno. Ele é um irmão do PET, que é politereftalato de etileno, né? Então, o PBT ele é um material próprio para carcaça de eletrônicos por aguentar muito calor. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de falar sobre veículos. Então, atualmente, as carcaças de veículos são feitas em uma blenda polimérica chamada ABS-PC, sendo o ABS para acrilonitrila, butadieno e estireno, barra PC, que é o policarbonato. Então, esta blenda polimérica é uma blenda forte o suficiente para conseguir realizar uma composição de um veículo, ou seja, quando um veículo é feito nesta liga, o produto final, que é o carro, consegue ter um melhor desempenho, ou seja, ele vai rodar muito mais consumindo menos combustível, porque ele vai ser bem mais leve do que um carro feito em material metálico. Bom, os itens que eu trouxe agora foi o primeiro não para a pergunta da thumb. Agora vou trazer um novo desenvolvimento em formato de lista e que é de interesse para a indústria. Vamos lá? O primeiro item do tópico é correção de problema estrutural. Como assim? Às vezes a gente compra um produto e ele pode ter algum defeito. Em uma indústria que fabrica produto de plástico, ele pode ser solucionado com muita facilidade, se fosse comparado a um outro material, por exemplo. O segundo item do tópico é grande quantidade a ser transportada. Isso está relacionado, na verdade, à logística, né? A logística aí da empresa de transporte. Ou seja, um caminhão ele tem um limite de carga. E quando essa carga é de material plástico, ele consegue levar uma quantidade muito maior. Por exemplo, igual o caso da Coca-Cola, né? Tem a garrafa de vidro e tem as garrafas de PET. O caminhão que transporta as garrafas de vidro leva uma quantidade muito menor se comparado ao caminhão que leva as garrafas de PET. Por fim, os últimos 3 itens que eu trago são relacionados ao nosso interesse, que é o baixo custo de um produto que está embalado em uma embalagem plástica, o fator antibactericida, que é muito importante para a nossa saúde, e por último, mas não menos importante, é a facilidade de reciclagem ou a reciclabilidade de um material plástico. Bom, até aqui eu trouxe 2 desenvolvimentos para este vídeo. Gostaria de trazer mais um, que é a leitura de um blog que eu encontrei na internet, que reforça aquilo que eu disse no começo do vídeo sobre matérias que disseminam e que não trazem muitas verdades ou meias verdades ou verdades completamente equivocadas a respeito do material plástico. Então vou estar fazendo uma leitura, acompanhe aí com a gente que depois eu vou deixar o link aqui na descrição
para caso você queira acessar também, beleza? O primeiro item aqui da leitura é petróleo. Diz assim: um dos principais motivos é a matéria-prima usada para a fabricação do plástico, que dará origem ao canudinho. Eles são feitos de produtos derivados do petróleo, como o polipropileno e o poliestireno. Neste caso, eu acho que ele quis exemplificar os produtos que são oriundos do petróleo, mas o poliestireno não é utilizado para fazer canudinhos. Aí ele segue aqui a matéria. O petróleo é uma fonte não renovável e responsável por algumas das causas de maior poluição da água, da terra e do ar, ou seja, a sua produção por si mesma já é uma agressão ao meio ambiente. Do petróleo, o plástico é apenas um dos materiais que são originados. Ou seja, do petróleo nós temos gasolina, diesel, gás de cozinha, piche, e não apenas os plásticos, né? Então, o que está escrito aqui no item 1 é uma verdade pela metade, sabe? Uma verdade incompleta. Se amanhã, dia 6 de fevereiro de 2020, né? Eu estou gravando no dia 5, então não sei quando que vai isso ao ar. Para mim amanhã é dia 6. Então, se dia 6 de fevereiro de 2020 os plásticos forem proibidos no mundo todo, ainda assim haverá combustão de petróleo, ainda assim haverá queima de petróleo, ainda assim haverá o extrativismo do petróleo e as empresas não vão quebrar e não vão parar de produzir absolutamente nada. Então vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar absolutamente nada. O item 2 diz assim: recolhimento e armazenamento. Por ser um material pequeno e muito leve, o canudinho não é um material de fácil manejo. É controverso isso, né? É pequeno e leve, mas não é de fácil manejo. Mas tudo bem, vou fingir que eu acredito. Mesmo que seja acondicionado em lixeiras destinadas à coleta seletiva, há sempre uma probabilidade de ele escapar, ser carregado pelo vento, cair no chão e não ser percebido. Além disso, dependendo do uso que lhe for dado, estará sujo e contaminado por dentro, o que inviabiliza sua reciclagem. De tudo que está escrito aqui neste item 2, o mais grave é a última linha, a última frase, onde ele diz que a sujeira vai inviabilizar a reciclagem, o que não é verdade, o que é uma grande mentira. Essa informação não está correta. Toda a coleta seletiva ela realiza uma limpeza, uma lavagem do material antes de ser separado e de ser moído. Então, isso que ele está falando não é verdade. Então, ele também aposta muito em probabilidades aqui no item 2, então é uma coisa que a gente não consegue levar muito a sério, né? Já que ele quer passar uma mensagem tão importante assim, ele não transmite muita confiança apontando apenas uma probabilidade. Para o item 3, ele diz aqui sobre o microplástico, né? Assim como todos os outros itens que entraram para a lista de campanha Por um Mundo Sem Plástico, né, hashtag Por um Mundo Sem Plástico da ONU, os canudinhos vão parar no mar mesmo quando utilizados em cidades sem praias. Já existem pesquisas científicas que comprovam uma grande quantidade de microplástico na água, nos alimentos, nos animais marinhos e até no sal de cozinha. Essa substância é altamente nociva e deriva da decomposição lenta de todo o plástico que se acumula nos oceanos. Um canudinho tem um uso médio de 4 minutos e tem um tempo estimado de 1000 anos para sua total decomposição. Ou seja, sendo ou não recicláveis, os canudinhos de plástico não são uma opção viável tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde. Essa última frase é apelativa para a nossa saúde e é completamente mentira, né? Quem conhece de hospital sabe que as bolsas de sangue são uma embalagem de PVC. Então, PVC é um produto plástico antibactericida que consegue embalar uma determinada quantidade de sangue sem transmitir nenhum tipo de bactéria, né? Então, mas a gente não está falando do PVC agora, eu sei, a gente está falando de outros materiais mais leves, mais molinhos, que nem o polietileno de baixa densidade. Mas mesmo assim são materiais antibactericidas e que vai ter um uso ali para consumo de uma bebida, de um suco, de um refrigerante, e que não vai transmitir bactéria nenhuma, impureza nenhuma, portanto não é nocivo para a nossa saúde. É um material completamente inofensivo. E tem mais um outro item aqui que ele fala que é sobre o meio ambiente. Bom, o plástico só é problema no meio ambiente porque ele é descartado no meio ambiente. Se ele for descartado corretamente, pegando uma coleta seletiva,
fazendo uma separação, lavagem e reciclagem, o plástico não vai ser problema no meio ambiente. Ou seja, o exemplo da proibição dos canudinhos de plástico, que nem eu falei, é medida precipitada. Poderiam ter sido pensados e estudados outras medidas. O resíduo que já está no oceano, ninguém vai tirar, a não ser aquele rapaz holandês que fez aquele mecanismo todo lá que parece uma boia, parece, sei lá, alguma coisa assim. Mas o que já está lá vai ficar lá. E se proibir o material plástico, outras coisas irão. Ou seja, o resíduo no oceano não vai parar de aumentar com uma simples proibição de canudinho. Então, que nem eu falei, é medida que tomaram às pressas e que estão surfando apenas na onda de grandes metrópoles do mundo. Bom, então é isso, eu estou encerrando esse vídeo agora, eu gostaria de estar trazendo essas informações e fazendo essa reflexão junto de você. O plástico não vai sair da nossa vida, né? Você ainda vai ter a sua jaqueta de couro sintético, aquela sua bota de couro sintético, a camisa de time que pode ser feita em partes de PET reciclado, enfim, o teu veículo que vai ter uma composição de polímeros aí que vai fazer com que ele tenha um desempenho melhor, ou seja, os plásticos não vão sair tão cedo da nossa vida e que todo esse movimento não vai adiantar de nada, ou seja, não adianta espernear, não adianta chorar, se jogar no chão e debater, o plástico não vai sair da nossa vida, da minha, da sua, não adianta, o computador que você está usando para assistir aí agora é de PBT, enfim. Então, a minha ideia é conscientizar mesmo, mostrar que ele não é tão vilão assim. Às vezes algumas medidas podem ser meio apressadas, às vezes pode ter movimentos na internet aí que disseminam ódio e tal. Eu estou só querendo mostrar que não é bem por aí. Então, outras medidas precisam ser aplicadas, não que não precisa ser feito absolutamente nada. A ONU conseguiu chamar a nossa atenção. Acredito que tenha sido o principal motivo dela ter feito essa campanha toda, né, de chamar a nossa atenção, que a gente não dava a mínima, né, para todos esses resíduos aí no oceano. Então ela conseguiu a nossa atenção, agora a gente precisa só dar uma alinhada nas informações. Estou tentando da minha maneira, então estou tentando fazer justamente por isso que eu criei o canal Plastificando. Então acho que melhorar a coleta seletiva, melhorar condições das empresas de reciclagem, enfim, dá para fazer um bom estudo e pensar maneiras melhor de tratar o resíduo plástico no nosso mundo, para que ele não venha a ser um problema, né, que nem ele está sendo hoje. Então é isso, o vídeo de hoje foi um pouquinho roteirizado, eu fiz uma leiturinha aqui, espero que vocês acompanhem tudo, ou que assistam um pouquinho agora, ou assistam um pouquinho depois, enfim, compartilha com os amigos, joga no grupo do pessoal que trampa na empresa, ajuda a espalhar a palavra, vamos mostrar que o plástico não é tão vilão assim, que a gente pode ter outras medidas, que pode ter outras atitudes com relação a isso, a gente consegue mudar as coisas, a gente precisa mudar as coisas, mas talvez não seja do jeito que esteja acontecendo agora. Então é pra gente fazer uma reflexão e decidir depois, né? Então é isso, eu gostaria de estar encerrando aqui. Forte abraço e até o próximo.